Bom, aula de geografia para os alunos do sexto ano. E hoje a gente vai falar um pouco do desenho ao mapa. Então, nós vamos falar de cartografia, né, das escalas. Então, vamos falar de mapa. E o mapa, no estudo, né, ele já vem desde sempre. E o mapa é uma forma de localização que precisamos ter, né? De determinados lugares, de onde estamos, né? Para onde vamos. Então, o mapa ele é um instrumento bem utilizado, né? Aí que os cartógrafos muito bem trabalharam, muito bem desenvolveram, né? Os mapas. Mas aí a gente precisa ter um conhecimento. Vou dar umas pinceladas, né? Para não tornar muito longa a aula e o tempo, né? E vocês têm a apostila, os alunos do sexto ano, que eu já enviei, podem adentrar mais no assunto e qualquer dúvida é só tirar. Então, um mapa a gente tem até exemplo de dois aqui, né? Mas esses mapas nós temos aqui em relação ao nosso planeta Terra, né? Foram imagens, obviamente, capturadas fora, né, do planeta, né? Por satélites artificiais, que foi uma grande evolução que aconteceu no período da Guerra Fria. E os principais elementos. Então, um mapa, quando ele é construído, nele são colocados elementos, né? Tem que ter os elementos para a gente chegar onde queremos. Então, um mapa, ele precisa de título, ele precisa de fonte, da Rosa dos Ventos. Lembram, né? Aliás, vocês vão lembrar, na verdade, que eu já falei isso em outra aula que eu enviei para vocês, falando da danadinha da Rosa dos Ventos, ó, ela aqui. Então, a Rosa dos Ventos, a escala, a legenda, as coordenadas geográficas e a localização do espaço terrestre representado. Então, esses são os elementos que precisam estar presentes em um mapa, né? Quando ele é construído. Então, nós temos podemos ter mapas da comunidade que moramos, podemos ter o mapa da cidade, do estado, do país, do continente e do mundo todo, como é o caso desse aqui, né? Aqui a gente tem de todo o mundo onde está bem representado os 6 continentes da Terra. Aqui, né, a gente encontra os 6 continentes: a América, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania e a Antártida. Então aqui a gente observa isso. Mas aí a gente se pergunta, e como é que um mundo tão grande vai estar num papel desse aqui tão pequeno? Porque aqui está em 2 folhas. Eu fiz a impressão em 2 folhas. Peguei, capturei a imagem na internet, ainda reduzi, né? Aliás, aumentei, na verdade, eu aumentei porque estava pequeno, né? Aumentei o tamanho, né? Para colocar aqui e posso ainda torná-lo maior, depende do meu querer, né? Em relação ao tamanho do mapa. Mas vejam que aqui não é o tamanho real. O tamanho real do planeta é totalmente diferente. Por isso que é importante a gente estudar, conhecer, né, cartografia, para identificar os elementos que existem, que há no mapa. Como, por exemplo, as 5 regiões do Brasil. O Brasil ele é dividido hoje, né, em 5 regiões. Região Norte, Região Sul, Região Sudeste, Região Centro-Oeste, Região Nordeste, né? E aí, essas regiões, quando elas vão aparecer no mapa, por exemplo, elas vão aparecer de cores, que aí vem as legendas, né? Cores, né? Uma cor para o Nordeste, uma cor para o Norte, uma cor para o Sul, uma cor para o Centro-Oeste, uma cor para o Sudeste. E aí a gente precisa olhar essas cores, identificar na legenda para saber quem é Sudeste, quem é Sul, quem é Centro. Então, por aí vai, né? Depois eu vou estar enviando para vocês outras imagens, né? Como vocês não têm o livro, se tivesse o livro seria melhor, mas como não tem, não chegou, então eu vou estar enviando algumas imagens, né, com elementos dessa natureza para ficar melhor a compreensão de vocês, né? Na compreensão de vocês. Então, o mapa como eu disse, é uma forma de localização, né, do que também existe em determinado local. Como, por exemplo, também posso falar dos biomas, né? Do bioma da Mata Atlântica,
da Caatinga, né? E dos Pampas. Para a gente ter uma ideia de onde estão localizados esses biomas, a gente tem que saber, tem que entender esses elementos que contém em um determinado mapa, de um determinado local. Muito bem, então vamos para frente. Aí, dentro, como eu falei, desses elementos que contém, vem os símbolos, né? Os símbolos cartográficos. Esses símbolos, né, eles são figurativos, né? Obviamente, são figuras que podem ser encontradas. Também depois eu vou enviar alguns tipos de símbolo para vocês, de imagens de símbolo. Como mostrar, por exemplo, o desenho de onde está, onde tem porto, né? Aí tá lá o navio, né? Então, o navio vai indicar, né, a localização de um porto. Então, eu quero saber onde é que tem um porto. Pronto. Aí, quando você vai no mapa, que você vê um pequeno naviozinho, é porque ali tem o porto. Torre de petróleo. Quando você vê a torre de petróleo, né, é local onde tem exploração desse recurso. E assim, outras coisas mais, né? Uma igreja. Então aquele ponto ali é um ponto religioso. Florestal, né? Você pode ver algo, né? Um desenho de uma árvore, né? Para indicar um ponto florestal e assim vai. Então, vai ser encontrado, né? Pequenos símbolos, né? Símbolos pequenos, tamanhos pequenos, para indicar. Esse símbolo é para indicar o que tem naquele local. Então, é muito importante ter esse conhecimento sobre os símbolos, né? Sobre a importância deles dentro do mapa, né? Dentro do mapa. Então, como eu falei. E depois eu vou estar enviando para vocês também alguns símbolos para ficar de melhor compreensão. Aí temos também a representação da Terra. Então, voltando àquele assunto. Eu disse, eita, como é que pega o planeta tão grande e coloca assim tão pequeno? Pois bem, tá aqui. Primeiramente, a Terra, desta forma como ela está aqui, que ela se encontra, que no caso aqui é o globo terrestre, né? Aqui é o globo. Então, no globo, nós podemos fazer algumas identificações, mas quando é colocado o Sol do globo, quer dizer o seguinte, que sendo o globo, uma parte do globo está iluminada e outra parte não está. Então, aqui, o globo terrestre. Ó, se a gente observar aqui ó, está aparecendo os continentes. Então, os continentes observados aqui não é a mesma coisa de ser observado nesse outro mapa. Então, tem uma diferença entre os dois mapas. Aqui a gente percebe que tem um continente que já está, pela luz que temos aqui no quarto, tem um continente que está mais iluminado do que outro, que ainda não está, que está começando a ser iluminado. E aí fica difícil ter uma compreensão melhor em relação aos continentes, a gente poder visualizar melhor os continentes. Então a Terra em si, né, no seu formato, a gente tem o desenho, né, que é como dizer, capturado pelo satélite. Então, o globo é uma representação cartográfica, bem como também esse outro aqui, que é o planisférico, né? Já vai ter também uma representação cartográfica e bem melhor também de entender. Porque aqui nós podemos observar todos os continentes no plano esférico, ou seja, o planeta é como se ele tivesse partido, né, e colocado lado a lado. Aqui não, ele tá, né, a bolinha. E aí, como a bola tá virada para o Sol, então esse lado que está virado para o Sol, minha cabeça aqui virada para a luz, né? O Sol tá recebendo a radiação, tá claro, digamos assim, e aqui atrás está escuro. Nesse sentido, é o globo. Mas no sentido do planisférico, planisférico é como se, digamos assim, minha cabeça tivesse sido partida, né? Partida ao meio e colocado lado a lado. É a questão do planisférico. E aí no planisférico, então vocês já perceberam, com vocês, a gente mais turma, eu gosto de trabalhar com o planisférico. Por quê? Porque ele mostra, né, tudo que temos basicamente no planeta. Aqui os continentes, os oceanos, né? O Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, né? O Ártico, o Antártico e assim vai.
Tudo isso a gente vai encontrar. A gente encontra melhor, tem os paralelos, os meridianos. Aqui também até tem, mas aqui fica melhor de compreender. Então, nós temos uma imagem do globo e temos também a imagem do plano esférico, né? Que é o que se utiliza muito para entender melhor os locais em que estamos. Aí, para construir um mapa também, sim, tem também a questão dos mapas digitais, né? Os mapas digitais ganharam um grande espaço, né? E de muita utilidade desde da revolução da tecnologia, que também vai facilitar muito o nosso deslocamento, né? Os mapas digitais. Esses mapas também, né? Fornecidos pelos satélites. Os satélites que eu falei que artificiais, que estão na órbita da Terra, que captura, né, as mensagens e mandam, né, para as pessoas que estão trabalhando em cima, digamos, da cartografia, né, e de outras situações mais, no caso, a ciência. E aí, para ser construído o mapa, precisa, né, das escalas. E existem dois tipos de escala, até então conhecida, que é a escala gráfica e a escala numérica. Aí cada uma, né, tem sua forma de trabalhar. Por exemplo, a escala numérica, essa escala numérica, ela tem uma forma de representação, né? Ela é exposta no mapa de forma fracionária. A escala numérica ela é colocada no mapa de forma fracionária. Entendeu? E aí, no caso, como ela é de forma fracionária, o denominador é a medida do que se está utilizando, né, do papel, e também vai ter o numerador. Eu errei essa parte. O numerador é a medida que você está usando do papel, né, que você está desenhando, e o denominador é a dimensão real, né, que fica colocada naquele papel. Então não dá para no papel, como eu estou trabalhando aqui dentro de um quarto, né? Então não dá para no papel colocar o tamanho que está aqui o quarto, desenhar o quarto do tamanho que está aqui. Não, claro que não. Eu vou usar pequenas medidas, né? Vou transferir o tamanho. Se esse quarto aqui, na verdade, ele tem 5 por 4, 20 metros quadrados, né? Eu quero desenhá-lo, então eu vou reduzi-lo usando a escala para diminuir o seu tamanho. Do tamanho real, né? Que aí tem o tamanho real dele, que é posso dizer que é como ele coloca aqui também, né? O denominador e o numerador, né? Que é o tamanho da folha que eu vou utilizar para fazer o desenho. Por outro lado, também tem a escala, essa foi a gráfica, é a escala numérica, que já é representada por uma linha no sentido horizontal, né? Digamos assim, uma régua. Pode dar um exemplo disso, tenho aqui a régua. Então, nesse sentido aqui, horizontal, né? Nós temos a representação dela, da gráfica, né? De forma horizontal e contém divisões precisas. Então a régua tem aqui, ó, divisões bem precisazinhas, né, sobre esse tipo de escala, a escala gráfica. Então são as duas escalas, a escala numérica e a escala gráfica, né, que são utilizadas para a construção dos mapas. E aí é isso, né, utilizada como, por exemplo, aqui, para trazer o tamanho real, né, dele, diminuir o tamanho real, trazer para cá, para colocar num papel tão pequeno. Então, nós temos o mundo aqui em 2 folhas de papel ofício. O mundo em 2 folhas de papel ofício. Então, as plantas de casa são desenhadas. Eu quero fazer uma casa 10 por 20, né? Aí você vai fazer no papel o tamanho. Só que nela você vai usar realmente o tamanho que você quer que ela seja, mas imaginário, no papel. Não tem condição de você desenhar uma casa 10 por 20 só numa folha de papel ofício. Não tem como, né? Então você vai imaginar e vai onde entra, né? Por exemplo, essa questão da escala numérica, né? De ter que pegar o tamanho real, né? E trazer para o tamanho real que você quer, né?
para um papel pequeno, né? Que aí já vai ser outra medida que você vai utilizar, mas ao mesmo tempo usando o que você quer. Então eu quero a casa, vou mandar que quem vai fazer o desenho é o arquiteto, né? Eu quero construir uma casa 10 por 20. Ele vai colocar a largura, ele vai me dar um papel, que aí vai estar lá a largura da casa 10 por 20. Mas no papel, a medição é outra, né? Mas ele vai me dar o tamanho que eu quero. Então, por isso que são utilizadas as escalas, né? Para trazer o que nós queremos, né? O que nós desejamos para o que está próximo da gente. Então, graças, né, a esse conhecimento cartográfico, possibilitou isso, da gente poder criar, não só imaginar na forma imaginária, quando não tinha esse domínio, né, tinha que se imaginar. Mas aí, a partir do momento que já imaginou, aí já estimulou o desenho, né, a criação em um desenho de forma pequena que pudesse ser construído. E aí nós temos os mapas urbanos, né? As cidades utilizam muito, né? Mapa urbano para construir determinados prédios, né? Urbano que eu digo da população, para a população. Então tem lá, né, essa questão dos mapas urbanos das grandes cidades, né? Os planos urbanos que chamam, né? As plantas para construir determinado monumento para a sociedade. Se for construir uma praça, tem que ter uma planta, né, da praça como será, mas é claro que eles vão fazer em um tamanho pequeno, né, que é o tamanho imaginário. E depois vão trazer para o tamanho real quando for construir. Mas você vai construir olhando a transposição do São Francisco. É claro que vai passar passou por um desenho desde o despontar, né, de onde nasceria até onde ela vai chegar, o seu fim, né? Então todo o curso tem que ser desenhado. Mas aí eles iam desenhar a transposição no tamanho? Não. Foi reduzida, né? Foi feita, né, usando as escalas, reduzindo o tamanho. E aí esse mapa, ele é utilizado, né, para a construção desta obra, né, como também a ferrovia e outras obras mais que vão sendo construídas. Um prédio, seja lá o que for construído, tem que passar pelo processo, né, de desenhar. E não esqueçam, né, da questão dos símbolos, que eu falei, que é muito importante para a gente entender e procurar, né, determinados elementos dentro de um mapa, e também os principais elementos que constituem, né, que são utilizados para ser feito um mapa. Então não deixe de olhar a apostila e também não deixe de tirar dúvidas.